iniciar nossa aula de hoje. Então, primeiramente, eu queria dar boa noite para todo mundo, o pessoal que entrou aí depois. Eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. O primeiro é que, se vocês entrarem na unidade 3, né, na sessão 4, na nossa última aula, né, dessa sessão da unidade 3, eu coloquei um questionário com questões referentes, né, referente a essa unidade, tá? Então, seria uma revisão da unidade para todo mundo responder e enviar. Então, é um questionário avaliativo, tá? Então, por favor, quem ainda não conseguiu entrar, não viu, ele já está disponível para vocês responderem. Então, uma outra questão que eu queria também falar com vocês é sobre as aulas práticas dessa disciplina. Durante o decorrer da disciplina, a gente ia ter algumas aulas práticas, tá? O que seria, né? O que a gente ia trabalhar nessas aulas práticas? Basicamente, a gente ia trabalhar com microscopia óptica, né? Naquele laboratório que vocês já conhecem, e aí a gente ia ver as lâminas, né? Lâminas, por exemplo, de tecido, lâminas das estruturas, né? Essas lâminas que a gente iria estudar. Só que, de uma forma muito interessante, a faculdade gravou vídeos com professores explicando para vocês sobre essas aulas práticas, tá? E já está disponível no portal de vocês. Para mim, já aparecem essas aulas, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem se aparece também assim, já. Deixa eu entrar aqui na minha primeiro. Aí eu compartilho. Aí eu vou ter que entrar de novo, porque... Peraí. Então, eu vou voltar aqui e vou compartilhar minha tela com vocês, a tela do portal, tá? Do meu portal, no caso. Um pouco lento, né? Esse horário. Vai entrando aqui. Ó, se alguém poderia ir conversando comigo aqui, só para saber se é isso que vocês estão vendo? Então, aqui, ó, na aba esquerda de vocês, a gente vê aqui no final, ó, aula prática, tá? Aparece assim para mim. Eu gostaria de saber se aparece assim para vocês, né? Alguém já viu? Assim. O meu tá aparecendo. Então, aí vocês vão acessar a aula prática, né? Clicar aqui. Internet de escada, né? Para vocês verem quanto que esse horário fica bem carregado, né? Aqui para mim, a minha conexão. Mas tá aí. Ó, aí vai aparecer aqui alguns slides, né? Slides, então seria a aula prática mais resumida e impressa para vocês, tá? Tem formato padrão aqui e depois no digital, mas é a mesma coisa, de 1 até 4, tá? E aqui digital de 1 até 4. E vídeos, aulas práticas, né? Então, aí clicando aqui, são 4 vídeos, tá? Ó,
Então, vai aparecer esses 4 vídeos aqui, né? Das 4 unidades que a gente trabalhou. Então, basicamente, seria uma aula prática, né? Para cada unidade que a gente viu durante esse período, tá? Nós já vamos iniciar hoje a unidade 4. E, portanto, o que eu quero combinar com vocês, né? A gente pode definir isso agora. Para a próxima aula de semana que vem, eu já quero trabalhar o conteúdo prático desse vídeo 4 que vocês vão assistir. Não são vídeos muito rápidos, eu já assisti os 4, normalmente tem uma duração de 1 hora cada vídeo, tá? Mas é muito bem explicado e é bem interessante. Qual que é a ideia da universidade? É de vocês assistirem esses vídeos e a gente resolver dúvidas e questões relacionadas a essas atividades durante a nossa aula teórica aqui, na nossa aula, nosso encontro online, tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, na próxima aula, eu já vou trabalhar com vocês esse conteúdo desse vídeo 4. Por quê? Porque ele já está dentro da disciplina que a gente vai iniciar hoje, tá? Os conteúdos passados, a gente vai ter que combinar um horário específico, ou até mesmo uma aula extra, ou 2 aulas extras, eu não sei a quantidade que a gente vai precisar, para a gente trabalhar esses outros conteúdos aqui que vocês não viram de forma prática, mas já viram de forma teórica, tá? Na verdade, quando vocês começarem a assistir esses vídeos, vocês vão ver que durante as aulas eu coloco muita imagem real de tecido, de célula, né? Então, é basicamente isso que vocês vão trabalhar. Então, durante as minhas aulas teóricas, eu também coloquei bastante lâmina para vocês, né? Coloco sempre para vocês saberem o que seria, a gente coloca desenho, mas também coloca o que é real. Então, é basicamente isso também que vai ser trabalhado aqui nessa parte prática dessa disciplina, tá? Então, para a semana que vem, eu vou trabalhar essa unidade, o vídeo 4, porque está dentro do tema que a gente vai iniciar hoje, e eu vou tentar ver como que eu ainda vou distribuir as outras aulas práticas ainda dentro dos nossos encontros, tá? Por quê, gente? Porque, basicamente, né, a nossa disciplina aqui de ciências moleculares, ela vai vou voltar aqui para a tela. Ela vai durar, né? Ela vai até a terceira semana de junho, que já está marcada a nossa segunda avaliação, tá? Então, a gente tem basicamente com a aula de hoje, mais acho que 3 encontros, tá? Pelo que eu vi aqui no meu calendário. Então, hoje, dia 3 e dia 10. Na verdade, mais 2 encontros, tá? E eu ainda tenho 3 conteúdos para trabalhar com vocês, tá? Então, o próximo conteúdo, provavelmente ele vai abordar toda essa parte desse vídeo 4 também, e mais o conteúdo teórico que eu tenho que trabalhar com vocês, tá? Então, tem bastante coisa ainda. Mas a minha preocupação é de que o conteúdo todo seja dado para vocês até a data da nossa segunda avaliação, e depois, de alguma forma, a gente inclui também essas atividades de lâmina, de prática, para vocês não ficarem sem essa matéria, né? Que tem que ser dada, tá? Todo mundo conseguiu entender? Pode me dar um ok? Sim, entendemos. Tá bom. Então, tá isso, tá combinado assim, tá? Então, era sobre o questionário, que tá lá na unidade 3, e sobre já a unidade 4, que a gente vai iniciar hoje, e na próxima semana, vídeo prático, né, dessa unidade aqui, que a gente já vai trabalhar na próxima aula, tá? Então, vou iniciar aqui, a gente vai continuar o nosso conteúdo. Vou corrigir algumas questões da nossa última aula e iniciar o conteúdo de hoje, que é um conteúdo que eu gosto bastante, que é uma matéria, a gente entra agora na parte de genética, tá? Bom, se alguém lembra aí, semana passada, basicamente eu trabalhei com vocês na aula sobre as organelas membranosas, né? As organelas que estão presentes no interior da célula eucariótica, né? Da célula do organismo eucarioto.
Então, pessoal, a gente viu basicamente todas as funções dessas organelas, funções bem específicas, né, e que a gente tem que entender para compreender o funcionamento total dessa unidade celular, tá? Então, basicamente, a gente estudou toda essa parte mais de estrutura até aqui, né? Então, até agora a gente viu parte química da célula e parte estrutural, finalizando nessa unidade, então, com as funções de forma mais detalhada sobre essas organelas. Então, algumas questões só para a gente recapitular o que foi trabalhado e dar sequência no estudo, tá? Então, a primeira questão vai falar sobre os tecidos, né? A função de algumas células, de algumas organelas dentro de alguns tecidos específicos. Então, o tecido conjuntivo e o tecido muscular, eles apresentam muitas organelas, ou com uma maior prevalência, né? Por quê? Porque são tecidos que precisam de muita energia para poder funcionar. A gente sabe que o tecido muscular e o conjuntivo, que está associado ao muscular, a gente tem um trabalho de contração muscular muito grande, e isso demanda muita energia. Então, qual organela que está relacionada à formação de energia, né? São as mitocôndrias. Eu expliquei para vocês toda a parte de formação desse ATP, que é a forma de obtenção da energia através da quebra da glicose, né, que ocorre no citoplasma. Depois a gente tem essa molécula que é altamente energética, que forma com a quebra da glicose, entrando na mitocôndria para poder fazer todo o ciclo de cadeia respiratória. Deixa eu só aceitar aqui todo o ciclo de cadeia respiratória, certo? Para que isso possa fornecer para a célula, né, e para a unidade interna da célula, a energia necessária para a fabricação das reações químicas, né, para possibilitar as reações químicas, né. Então, são as mitocôndrias, né, então, pois elas precisam, né, de muita síntese energética para que mantenha esse metabolismo. Então, a resposta mesmo é a letra A, né, mitocôndrias e síntese energética. Então, isso todo mundo tem que estar agora já sabendo que quando falou de energia e de organela que está relacionada a essa energia, a gente está falando de mitocôndria. Em uma célula saudável, todas as organelas desempenham seu papel em dependência uma das outras, né? Vamos lembrar lá da função do retículo endoplasmático, complexo de Golgi, núcleo celular, tudo funcionando como uma fábrica interna, uma independência de outro, né? Uma partícula que é produzida e empacotada, produzida no retículo endoplasmático, e empacotada pelo complexo de Golgi, transferida ou para dentro da célula ou para fora da célula, tudo isso funciona de forma conjunta, né? Então, basicamente, essa dependência, ela é muito importante, e sem a função de uma organela, provavelmente você vai ter um processo, uma disfunção no interior dessa célula e alteração, provavelmente, da sua função, tá? Então, ocorre uma reação de dependência. Se retirarmos, por exemplo, os lisossomos e os ribossomos, o que poderia acontecer? Né? Então, vale lembrar que os lisossomos são aquelas organelas que são produzidas a partir da membrana, né, do complexo de Golgi, onde a gente tem, basicamente, dentro dessas organelas, bastante enzimas digestivas, que estão relacionadas com o processo de limpeza, de desintoxicação também, que está envolvida no interior desse ambiente celular. Então, ficaria prejudicado, nesse caso, essa digestão, né, essa digestão celular, que é basicamente proporcionada pela ação dos lisossomos. E os ribossomos, que a gente já sabe, né, para que eles estão presentes, estão relacionados com a síntese de proteínas. Né? Então, a síntese proteica no interior desse ambiente celular é importante para a manutenção, né, dessas reações químicas que nós temos, e sem os ribossomos a gente não produz proteína. Então, essa seria a resposta, né? Digestão celular e produção de proteínas, tá? Então, basicamente, é saber a função de cada organela no interior, né, celular.
A insulina, que tem aí uma origem hormonal, mas é uma proteína, a gente sabe então que é uma proteína, ela pode ser fabricada, né, primeiro onde? Bom, se ela é uma proteína, ela vai ser fabricada ou é uma ligação entre o retículo endoplasmático e os ribossomos, então a gente precisa desse complexo para ser produzido, né? Então, as células, provavelmente, do pâncreas, né, que é a região, que é o órgão responsável pela produção de insulina, as ilhotas pancreáticas, elas têm bastante quantidade de retículo endoplasmático, porque elas têm que produzir muita proteína, né, muita insulina. Então, você tem bastante organela desenvolvida ali dentro daquela célula, tá? Então, essas organelas que são, que essas células apresentam bastante retículo endoplasmático, ok? Ela também, depois de produzida, é transferida para o interior de cisternas, né, que são aquelas estruturas, invaginações dessas organelas no interior da célula, onde será armazenada pelo complexo de Golgi. Vamos lembrar da fábrica, produzido pelo retículo e armazenado e depois secretado pelo complexo de Golgi, as vesículas de exportação, tá? Mediante um sinal, né? A gente precisa de um sinal químico para que isso aconteça. E a energia para que esse processo aconteça provém de onde? De mitocôndria. Né? Então, aqui também, mais uma vez, a gente tem que saber somente as funções das organelas que estão no interior das células. Né? Em células eucariontes, o retículo endoplasmático, mais uma vez, o retículo endoplasmático atua em parceria, eu até colocaria uma outra palavra, em sinergia com o complexo de Golgi, porque um para funcionar depende do outro, né? São organelas estão muitas vezes associadas. A sinal alternativa, então, que descreve essa atuação dessas organelas, né? Então, a proteína vai sendo sintetizada pelo retículo endoplasmático, logo após a sua formação, ela é transferida para o complexo de Golgi e a partir daquilo ali vai ser liberado em forma de vesículas para o ambiente interno da célula e também pode ser exportada. Vai depender do sinal que aquela célula recebeu, o sinal químico, a sinalização. Tá? Então, essas seriam as funções dessas organelas. E para finalizar, também, a gente, para responder, basicamente, teria que saber qual que é a função dessa organela. Tá? Então, a ação dos antibióticos, ela, às vezes, pode ser, muitas das vezes, bem específica. E pode agir, ter uma atuação em determinadas organelas. Né? Se essa ação desse antibiótico fosse, por exemplo, no ribossomo, qual função estaria comprometida, né, nessa célula ou nesse organismo? Provavelmente o quê? A síntese de proteínas. Então, basicamente, eu já trabalhei isso com vocês no semestre passado, onde em microbiologia a gente estudou no laboratório, não sei se todo mundo vai lembrar aí, da questão da ação dos antibióticos, né? Tanto na parede celular de bactérias, ou quando ele vai atuar na síntese da proteína da bactéria. E aí a gente tem aí antibióticos de classes diferentes, né? Então a gente vê que quando você tem um antibiótico que atua no ribossomo, ele vai impedir com que ocorra a síntese de proteínas, ok? Então, eram essas questões, né, para a gente finalizar, mas aí tem mais questões para vocês responderem, resolverem, que está no questionário que eu postei para vocês. Se tiverem dúvidas depois a respeito dessas questões, eu posso também corrigir aqui de forma da nossa aula ao vivo, tá? Sem problema nenhum. A gente pode voltar e tirar dúvida e corrigir. Vou compartilhar com vocês agora a nossa aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode perguntar. O questionário vale quanto? O questionário vale... Eu tenho que entrar aqui de novo para ver quanto que vale, Letícia, eu esqueci. No final eu te respondo, mas esqueci. Estou com a cabeça... Tem muita coisa na minha cabeça, mas tá, eu vou falar quanto que vale. Mas não vale pouquinho, não. Se bobear, vale uns 1000 pontos, tá? Vou conferir e já falo para vocês aqui. Eu esqueci, tenho anotado, mas eu já esqueci. Desculpa.
Professora, Lorena, esse questionário tá na unidade 3. Bom, eu coloquei lá na unidade 3, né, na parte de pós-aula. Vê se tá aí, tá? Na aula no portal. Tá aí, não tá? Sim. Então tá bom. Ele serve também para vocês, né, estudarem mais e achei bem importante. Bom, então eu vou compartilhar a aula aqui e eu repasso o valor, a pontuação desse questionário também para vocês. Bom, como eu falei, agora a gente está iniciando a última parte, né, do conteúdo dessa disciplina. Vamos falar basicamente sobre os conceitos de genética, tá? Para a gente entender um pouco mais sobre genética, a gente tem que entender sobre a informação genética e, basicamente, hoje a gente começa estudando sobre como que está armazenado, como que é distribuído isso no interior da célula. Tá? Então, a gente vai estudar sobre os ácidos nucleicos, que são basicamente as moléculas de DNA e RNA, sobre o armazenamento dessa informação genética e a transmissão. Mas, basicamente, eu preferi abordar bastante hoje toda essa formação da molécula do DNA e do RNA, sobre como que isso funciona no interior da célula, para depois a gente entender mais sobre a transmissão da informação genética, tá? Então, hoje a gente vai falar basicamente dos processos, né, que as células elas vão utilizar para se dividir, para se replicar, com destaque principalmente para o núcleo e seus componentes, né? Então, o que tem dentro do núcleo celular? A gente viu que o núcleo é essa estrutura interna da célula, onde a gente tem armazenado basicamente as moléculas de DNA, né, que serão importantes para todo o funcionamento celular. Todo funcionamento celular é dependente, basicamente, dessa estrutura que é chamada de DNA e que está presente no núcleo da célula, tá? Lógico que nós já estudamos, deixa eu só fechar aqui o meu... Desculpa, que fica fazendo barulhinho aqui, tá me incomodando. A gente sabe, pessoal, basicamente, as diferenças, né, das células procariotas para as células eucariotas, que o núcleo celular, né, essa parte onde a gente encontra o material genético, numa célula que é mais evoluída, como a célula eucariótica, a gente tem uma membrana, que é uma membrana nuclear, que separa esse núcleo do conteúdo intracelular. Logo, a gente tem uma diferença entre uma célula procariótica e de uma célula eucariótica. Esse DNA, numa célula procariótica, ele está disperso ao longo dessa estrutura interna da célula, como nas bactérias, né, que é o maior representante desse grupo procariota. Já nas células eucariotas, desses organismos eucariotos, a gente tem esse núcleo completamente individualizado, bem definido e isolado do conteúdo intracelular. Né? Então, essa informação ela é importante para a gente entender que numa célula mais complexa, todas essas estruturas elas apresentam funções divididas e organizadas, uma complexidade muito maior. Isso não é novidade, né, para a gente já sabe disso. Mas, basicamente, a estrutura nuclear, ela apresenta também, agora a gente vai estudar a fundo tudo que está aqui dentro do núcleo, tá? Do núcleo da célula. Não existe só um material genético jogado ali. Esse material genético, né, nessa estrutura, ele está organizado também. Então, para isso, a gente vai estudar as estruturas que estão, a forma com que é organizada essa estrutura genética no interior do núcleo. Tá? Então, esse núcleo central, essa estrutura central, ela vai armazenar as informações genéticas da célula, vai controlar as funções intracelulares, porque ele é um centro de comando e de armazenamento do material genético. Então, todo o DNA, a molécula, a informação da célula está presente aqui.
tá? O núcleo celular, ele também foi descoberto, né, um pouco depois de quando a gente já tinha ali um conceito sobre célula, do que era a célula, tá? Então, foi só em 1882, por Fleming, que a gente teve a definição do que era o núcleo celular, né? Esse desenho de como é hoje, ele foi já mostrado desde essa época, em 1882, por esse cara aqui, que é o Fleming, tá? Então, ali já se falava, né, que a função do núcleo, ela já era de armazenamento de uma informação importante para que a gente tinha, né, para que essa informação fosse fornecida para células que eram formadas a partir daquela célula inicial. Já tinha esse conceito, que a gente precisava daquela informação que estava concentrada ali numa unidade isolada, que foi chamada de núcleo, para que essa informação que estava ali naquela unidade fosse transmitida para as células que seriam originadas daquela célula mãe, daquela célula que deu origem a essas, tá? Então, essa informação toda de conceito de cromossomo e hereditariedade foi surgindo a partir desse conceito inicial, né, do núcleo celular. É lógico que a gente não tem o mesmo formato nuclear em todas as células, tá? O núcleo, ele vai apresentar pequenas alterações ou variações de estrutura e formato, dependendo da célula que a gente está avaliando. Por exemplo, né, células do tecido muscular que apresentam um núcleo alongado, vai ter também uma célula alongada, né, como a gente pode ver nessa imagem aqui, que é uma imagem real de microscopia eletrônica, tá? Então, é isso que eu sempre estou trabalhando com vocês, né, numa parte mais prática dessa nossa disciplina. Então, esse núcleo que seria o que vocês estão vendo aqui, deixa eu só ativar minha canetinha aqui, que aí vocês vão... Então, essa imagem que a gente vê aqui seria o núcleo também alongado, porque ele acompanha o formato da célula, que também é alongada. Então, numa estrutura, né, de um tecido que acompanha esse tipo de formato, o núcleo vai acompanhar o formato da célula. Então, numa célula mais volumosa, circular, você vai ter também um núcleo circular. Tá? E se uma célula não apresenta no seu interior características de regularidade, ou apresenta um formato externo irregular, o núcleo também vai ser irregular. Então, ele vai sempre acompanhar o formato da célula, né? Quando você vai ter núcleos irregulares, células com formatos irregulares, principalmente células que emitem, né, invaginações, que emitem pseudópodes, que são células que apresentam uma certa movimentação. De célula apresenta um núcleo também que varia ali ao longo daquela estrutura, no seu interior, tá? Então, essa característica é uma característica diferencial do núcleo celular. O tamanho também, ele vai variar de acordo com o metabolismo dessa célula. Por quê? Se uma célula precisa, às vezes, de produzir muita proteína, né? Por exemplo, uma célula muscular que tem essa capacidade energética muito alta, proteica muito alta, você vai ter que ter um núcleo também muito desenvolvido, né? Então, o tamanho desse núcleo, ele vai estar diretamente ligado à função daquela célula. Então, quanto maior o metabolismo da célula, maior o núcleo. E por que isso acontece? Porque o núcleo vai mandar o comando para que a célula produza proteína. Logo, ele precisa de ter muita molécula de DNA e de produzir muito RNA para que essa célula consiga produzir muita proteína. Então, logo, esse núcleo, né, ele é bem desenvolvido de acordo com o metabolismo da célula. O núcleo apresenta uma constituição também bem específica. Apresenta uma membrana externa. Essa membrana externa, ela é importante, como eu já falei para vocês, porque ela vai isolar o conteúdo intracelular do núcleo, o conteúdo intracelular que está dentro da célula, né? Tá? Então, aqui a gente tem um conteúdo intracelular.
em toda essa superfície, mas o núcleo, ele comanda esse conteúdo, né, as funções dessas organelas, e ele está localizado de forma específica no interior dessa célula, isolado pela membrana, que é também chamada de carioteca. Então, vai proteger o material genético e vai separar, né, toda essa estrutura do componente interno. Esse envoltório, essa membrana, ela também apresenta uma característica, né, importante, que são esses poros nucleares. Por quê? Por que tem que apresentar os poros, né? Porque você precisa do deslocamento desse material genético que é produzido aqui, né? Vamos lembrar que eu já até falei para vocês que o RNA, que é uma molécula né, uma molécula genética, do material genético, é produzida dentro do núcleo, precisa de sair, né, para o ambiente intracelular, o RNA mensageiro, por exemplo, e precisa de sair. Então, essa molécula, essa membrana, ela precisa de ter poros, para que você consiga esse transporte, essa transição dessas moléculas, desse material genético, que regulam as atividades no interior do citoplasma, tá? O núcleo, dentro do núcleo, esse material genético, ele encontra-se também, ele pode estar, né, dissolvido, dissociado num material mais coloide, que a gente chama de nucleoplasma. Assim como a gente tem o citoplasma no interior da célula, no interior do núcleo você também tem esse ambiente mais aquoso, tá? Que é o nucleoplasma. Ele vai constituir, então, ele é constituído por uma solução aquosa, ricas em proteínas nucleares, os RNAs que são produzidos dentro do núcleo, assim como moléculas específicas que produzem esse material genético, e sais inorgânicos, alguns que estão dissolvidos ali, tá? Só um minuto, pessoal. Então, tive que interromper aqui um minutinho. Essa solução, a gente vai encontrar essas proteínas, esses RNAs, né, que estão dissolvidos, diluídos ali naquele nucleoplasma, tá? A gente tem também uma parte do núcleo que está condensada de forma central, né, dentro dessa estrutura nuclear, que é chamada de nucleolo, tá? Além do nucleolo, a gente tem também uma outra estrutura que é de material genético que forma o que a gente chama de cromatina. Eu vou explicar cada um dos dois para vocês. O nucleolo são essas estruturas aqui, mais uma vez, uma imagem real de microscopia eletrônica, onde a gente consegue visualizar toda a estrutura nuclear com a sua membrana externa, né? Separando essa estrutura nuclear do conteúdo citoplasmático. Aqui a gente tem esse material genético bem condensado nessa estrutura que é chamada de nucleolo, tá? Então, ele está relacionado principalmente com a síntese proteica, né? Esse comando de proteína, esse sinal, ele sai dessa região de conteúdo genético, que é essa condensação, né, dessas moléculas genéticas aqui no interior do núcleo, tá? Então, vai coordenar todo esse processo através dessa informação que está aqui, bem condensada, e por isso fica bem escura quando a gente avalia isso numa microscopia eletrônica. A cromatina, diferentemente do nucleolo, ela também aparece de uma forma inusitada nas lâminas, né, na lâmina na microscopia, que é a microscopia eletrônica. Tá? Quando a gente visualiza, principalmente a cromatina, que também é um material genético, porém é um material genético que é constituído basicamente pelo DNA. E essas moléculas de DNA que formam a cromatina, elas estão condensadas na periferia, geralmente na periferia do núcleo, tá? E por isso elas ficam, às vezes, com essas imagens brancas aqui. Então, isso aqui seria essas moléculas de DNA formando, né, unidas, formando a cromatina, tá? Então, as moléculas de DNA no interior do núcleo estão condensadas, formando o que a gente chama de cromatina. Elas podem apresentar também algumas alterações
de forma, principalmente, quando a célula está no processo de divisão. Então, né, a partir do momento que a célula vai se dividir, essa cromatina, ela vai apresentar, porque ela é uma molécula de DNA, a gente vai ver que quando a célula vai se dividir, ela tem que duplicar esse material genético para poder dividir e formar duas células a partir daquela. Então, esse material genético duplicado, ele começa aqui, na cromatina. Então, por isso que às vezes você vai olhar numa lâmina, você vai ver essa cromatina em diferentes estruturas, em diferentes formatos, tá? Então, é esse material genético que é o DNA condensado. A cromatina, dentro, né, dessa condensação, vai formar o que a gente chama de cromossomos, né? Então, esses cromossomos que formam esse núcleo da célula, formam essa parte de condensação do material genético, tá? Que é essa estrutura aqui que a gente está vendo que parece um X. Dentro dessa estrutura, a gente ainda tem uma subdivisão, né, de uma parte que vai realmente formar proteína e de uma parte que é inativada. Isso vai depender da função daquela célula, tá? Da diferenciação daquela célula. Para que ela vai formar, se ela vai formar uma proteína, se ela vai formar uma gordura, o que vai formar? Qual que é o comando, tá? Então, essas moléculas de DNA em forma de cromossomo, né, que quando unidas formam essa cromatina, no interior do núcleo, apresenta uma forma que é ativa, que é chamada de eucromatina. Então, essa eucromatina, ela produz a proteína, tá? Ela está ativada dentro dessa célula, né? Então, é isso que diferencia uma célula de outra. O caráter que está, a função que está ativa dentro desse cromossomo, tá? Então, produz proteína, tá? Produz proteína. Já a heterocromatina produz, né, ela apresenta um DNA inativo, um DNA que não é capaz de produzir proteína. Pode ser que em algum momento, devido a algum sinal, ele pode tornar-se ativo, tá? Mas normalmente existe essa separação no interior desse cromossomo, que é esse material genético condensado, né, no interior da célula formando a cromatina, tá? Então, para a gente começar a entender o que é esse cromossomo, o que é esse DNA, o que é essa cromatina, de que é feito, a gente tem que estudar o que é a molécula de DNA, tá? Então, agora eu vou começar a apresentar para vocês a formação da molécula de DNA. Não só da molécula de DNA, mas da molécula de RNA, que também faz parte de toda essa função genética que a gente tem dentro do núcleo. Tá? Então, quando a gente avalia, né, como nessa animação aqui que eu estou mostrando para vocês, a molécula de DNA de uma forma em 3 dimensões, a gente vê que ela é uma macroestrutura, né? Não é uma estrutura simples. Por mais que a gente tente explicar o que é essa molécula, a gente tem que entender que é uma molécula química extremamente complexa, né? Que ela está unida por várias unidades menores. A gente já aprendeu, e a gente já aprendeu até em outras aulas, que toda macroestrutura, toda macromolécula, ela é formada por unidades menores, né? Que são chamadas de monômeros. Eu já apresentei esse conceito para vocês. Então, toda macroestrutura é formada por a união de estruturas menores. E isso dentro da odontologia, dentro da biologia, a gente trabalha muito esse conceito, porque a gente sabe que toda essa estrutura, para ser formada de forma grande, a gente precisa da união de pequenas estruturas. Então, eu vou começar apresentando para vocês quais são essas pequenas estruturas que vai formar essa estrutura complexa que é o DNA ou o RNA, tá? Lorena, Oi. tanto o nucleolo quanto a cromatina é DNA dentro? Então, é essa que sim, todos é material genético, tá? Às vezes, dependendo do processo de divisão daquela célula, a gente vai ter variações dentro desse DNA, mas tudo é DNA, tá? O que diferencia é a forma com que ele está ligado ou condensado. No nucleolo, você tem ali, às vezes, DNA, moléculas dispersas, tá? Na cromatina, formando o cromossomo, você tem esse DNA bem condensado, formando até o que a gente chama de cromossomos pareados, que é os conceitos que eu vou apresentar
apresentar para vocês mais ao longo do final da aula, tá? Para vocês entenderem melhor. Mas o que vocês têm que entender de diferença entre o nucleolo e cromatina é a forma de condensação mesmo que existe entre essas moléculas de DNA, ok? Então, no nucleolo você tem moléculas mais dispersas, né, que estão juntas, mas não estão estruturadas como no cromossomo, e que forma, né, quando a união de todos esses cromossomos forma essa estrutura aí que a gente chama de cromatina, tá? Entendido? Letícia, né? Sim, entendi. Obrigada. Então, essa macroestrutura que a gente está vendo aqui, então ela é formada por essas unidades menores, né? E quais são essas unidades menores que formam essa estrutura tão complexa? São os ácidos nucleicos, tá? Então, os ácidos nucleicos, né, que são essas moléculas genéticas, elas são, quando a gente tem a união de vários ácidos nucleicos, a gente tem a macroestrutura do DNA, tá? Então, o ácido nucleico, ele é assim chamado, né, porque ele tem na sua estrutura química um caráter ácido, então por isso que ele é chamado de ácido nucleico, e ele foi, né, geralmente ele é introduzido, foi originalmente descoberto nessa estrutura que a gente chama de núcleo da célula, tá? Então, é uma estrutura química que foi introduzido desde 1940, não é um conceito novo, é um conceito antigo que a gente tem, mas essa definição do que é, né, essa molécula de DNA, o que é essa molécula de RNA, foi introduzida em 1940, quando a gente já definia quais eram as estruturas menores que formavam essa macromolécula que é o DNA, e que são esses ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, eles passaram a ser intensivamente, né, estudados, porque se descobriu que toda a informação genética, a informação da célula, de comando de função, estava localizada ali. Então, por isso a gente estuda, e até hoje, né, grandes são os avanços da medicina na área de informação genética, de mapeamento genético, para a gente ainda tentar entender como que funcionam essas moléculas que são os ácidos nucleicos, tá? Então, como eu falei para vocês, são estruturas químicas, são moléculas químicas, são por natureza ácidas, né? Mas eles não têm só essa característica ácida, eles têm aqui na sua unidade menor um grupo, né? Na verdade, é constituído por um grupo de 3 componentes, tá? Esses componentes que são açúcares, né? Que formam os glicídios do grupo das pentoses, tá? Ele é formado também por um sal inorgânico, né? Basicamente é formado por ácido fosfórico, por grupo fosfato, e as bases nitrogenadas, as famosas bases nitrogenadas que alguma vez a gente já vai lembrar aí de quando a gente estudou lá na nossa biologia, lá do colégio, né? Então a gente já via isso aqui, tá? Então esses componentes, quando associados, formam o que a gente chama de nucleotídeos, tá? Então, o nucleotídeo, ele vai ser formado por grupo de pentose, grupo de ácido fosfórico e base nitrogenada. Vou mostrar a imagem que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, o que eu estou explicando, né? Que nós estamos estudando aqui uma macromolécula, que é o DNA. Uma macromolécula precisa ser formada pela união de várias moléculas, tá? A união de vários ácidos nucleicos, né, forma a molécula de DNA. Só que a união de vários ácidos nucleicos é formada pela união de vários nucleotídeos, tá? E o que são os nucleotídeos? São essas moléculas químicas que apresentam 3 grupos, né, nessa estrutura química, que é o ácido fosfórico, né, como eu falei para vocês, que é formado pelo grupo fósforo, né, o grupo fosfato, um açúcar, que pode ser uma desoxirribose ou uma ribose, né? Vai depender do tipo de molécula que a gente está avaliando, e uma base nitrogenada, tá? Então, base nitrogenada, açúcar e grupo fosfato. Então, são 3 componentes. Esses 3 componentes formam o nucleotídeo, tá? O nucleotídeo, quando em conjunto, principalmente quando formado por 3 nucleotídeos, a gente já tem uma molécula que a gente chama de ácido nucleico. Esse ácido nucleico é o DNA ou RNA.
Ai, gente, eu não consigo escrever com essa letra. Vocês entenderam, né? Então, forma o DNA ou o RNA, tá? Então, a gente vai ter que ir entendendo lá do fundo para conseguir entender a macroestrutura que é o DNA. Mas eu acho que com a imagem ficou mais claro para vocês, tá? Essa base nitrogenada, a gente tem que entender a importância dela para a gente entender e conseguir diferenciar essa molécula de DNA ou RNA. É a partir da ligação dessa base nitrogenada que a gente vai diferenciar, por exemplo, um DNA de um RNA. E como que funciona isso, né? A gente sabe que as bases nitrogenadas são aquelas que são formadas, né, por cadeias orgânicas. Elas são divididas em dois grupos, tá? São os grupos das pirimídicas, né, que são formadas por uma única cadeia fechada de átomos de carbono e que levam o nome de citosina, timina e uracilo. Nossa, professor, eu lembro disso. Alguma vez eu já estudei isso na minha vida. Vocês já estudaram isso, tá? Então, a base nitrogenada é um dos componentes que formam o nucleotídeo, tá? E o nucleotídeo, quando associado com outro nucleotídeo, né, a associação de vários nucleotídeos forma o ácido nucleico, que é a molécula de DNA. Então, a base nitrogenada pirimídica, ela é definida como citosina, timina ou uracil. Já as bases nitrogenadas do grupo das púricas, né, esse nome diferente mesmo, elas levam o nome de ademina ou guanina. Essas, né, e são representadas por essas letras que é a primeira letra do nome desses compostos, né? Citosina é representada por C, timina é representada por T e uracil é representada por U. Assim como a adenina é representada por A e a guanina é representada por G. A diferença é realmente química, tá? Porque uma apresenta, né, esse grupo da adenina e da guanina, elas apresentam esses dois anéis de anéis fechados, né, de unidades orgânicas, né? E as pirimídicas apresentam somente um anel, tá? Assim como eu descrevi aqui para vocês. Então, essas cadeias fechadas vão diferenciar um grupo de outro, tá? Então, o grupo das purinas, a gente tem duas cadeias, então forma a adenina e a guanina. Um grupo que apresenta uma única cadeia fechada forma citosina, timina e uracil. Esses grupos são os grupos das bases nitrogenadas, essenciais para a gente conseguir entender e diferenciar o material genético, seja um DNA ou um RNA, e a gente vai entender como que isso funciona dentro desse ambiente intracelular. Então, a estrutura química agora completa, né, desse ácido nucleico, que vai ser essa macromolécula formada pela união desses nucleotídeos, a gente vai ter uma dessas bases, né, pode ser ou essa, ou essa, ou essa, tá? Assim como pode ser a adenina ou a guanina. Então, vai ser uma única base nitrogenada. Vamos sempre lembrar aqui da imagem, ó. Uma única base nitrogenada, né? Associada com um grupo, um açúcar. Então, vou voltar aqui. Um açúcar, tá? E o grupo fosfato. Então, a associação disso aqui forma o que a gente chama de nucleotídeo, que é o DNA. Agora, o tipo de açúcar e o tipo de base nitrogenada é o que vai diferenciar o DNA do RNA. Eles são moléculas diferentes, né? Apresentam algumas características diferentes, mas a explicação é basicamente através dessas estruturas menores que compõem, né, essa estrutura monomérica que é o nucleotídeo. Então, os ácidos nucleicos, para a gente entender, né, que são definidos como essa molécula de DNA ou RNA, eles são divididos em duas categorias. A molécula de ácido desoxirribonucleico, mais conhecido aí popularmente como o DNA, e uma molécula de ácido ribonucleico, RNA, tá? Então, os dois tipos de ácidos nucleicos que nós temos no interior do núcleo, formando aquela estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, a cromatina, e também forma parte do nucleolo,
é essa molécula aqui, que é a molécula de DNA. A partir do DNA, a gente também tem a formação de uma molécula também genética, com informação genética, que forma essa estrutura que a gente chama de RNA. Vamos entender agora as diferenças entre essas duas moléculas, essas duas características dessas duas moléculas. Como eu falei para vocês, uma diferença que a gente tem está relacionada diretamente com a base nitrogenada, tá? Então, a base nitrogenada que a gente encontra nas moléculas de DNA, né, a timina principalmente, a timina, ela vai ocorrer exclusivamente na molécula de DNA. Então, toda vez que você bater o olho e não está conseguindo identificar a estrutura tridimensional, que a gente vai ver que também é uma estrutura tridimensional diferente, né, o DNA do RNA, mas a gente bate o olho e vê que tem timina, você já sabe que é DNA, porque a timina é uma base nitrogenada específica do nucleotídeo que forma a molécula de DNA. Enquanto que a base nitrogenada uracil, que é representada por U, vai formar exclusivamente o RNA. Então, eu bati o olho, vi que é uracil, eu vejo que é uma molécula de RNA. Então, a gente sabe que a timina forma o DNA e a uracil forma o RNA. Né? Porque a gente vai entender, pessoal, que essas bases nitrogenadas, elas estão ligadas, elas ligam, né, entre si para formar esse composto tridimensional. Então, as moléculas de DNA, quando elas têm a associação, essa ligação, a gente consegue identificar essa macroestrutura, tá? Então, moléculas de DNA são constituídas, né, por essas cadeias de nucleotídeos que estão enroladas umas sobre as outras, como a gente vê nessa imagem bem bonita aqui que eu trouxe para vocês. Elas se enrolam numa dupla hélice, tá? É uma estrutura complexa, unida, né, com a união de vários nucleotídeos que estão ligados entre si através de pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, né, que são ligações de interação entre essas moléculas. E como que acontece essa interação? Porque vai ocorrer o pareamento dessas bases nitrogenadas. A gente sabe que, por exemplo, a adenina, ela sempre vai se ligar à timina, ela vai parear através de uma ponte de hidrogênio com a timina. Como eu estivesse vendo aqui, ó, adenina, timina, citosina e guanina. Eu acabei de falar para vocês que essa timina, a timina, a adenina, a citosina e a guanina, elas são bases nitrogenadas que formam a molécula de nucleotídeo, que seria essa molécula aqui. Ao final da molécula tem uma base nitrogenada, que liga através dessa molécula com a sua correspondente, né, através de uma ponte de hidrogênio, e vai formando essas ligações no interior da molécula, até que a gente tenha, ao final, essa macroestrutura que é o DNA. Então, se eu olhei aqui e vi que é uma dupla hélice, né, uma cadeia complexa, enrolada entre si, formando essa hélice dupla, e tem timina, eu sei que é uma molécula de DNA, tá? Então, essa é a característica mais importante dessa estrutura. Então, aqui, ó, mais uma vez eu ilustro para vocês nessa aula que ocorre o pareamento das bases nitrogenadas, a adenina vai ligar com a timina, a guanina vai ligar com a citosina, e assim por adiante. Né? Aqui é a ligação de hidrogênio, as pontes de hidrogênio que que interagem entre si, né? Formam essa ligação para que você tenha uma macroestrutura que é formada, né, ao final dessa interação. Então, essas bases nitrogenadas, elas irão proporcionar, né, a formação dessa estrutura. E onde que está a base nitrogenada? No nucleotídeo. E onde está o nucleotídeo, né? Como que esse nucleotídeo forma essa estrutura no interior da célula? Com a união de vários nucleotídeos, eu tenho a formação do ácido nucleico, que é o DNA ou o RNA, tá? Espero que com essas imagens vocês consigam agora entender de forma tridimensional como que isso acontece, né?
Agora, diferentemente da estrutura da molécula de DNA, a gente tem também a estrutura do RNA. Então, o RNA também faz parte dessa informação genética. E a gente sabe que nas células eucariotas, dos indivíduos eucariotas, o RNA ele é produzido a partir do DNA. Então, moléculas de RNA, geralmente, eles não formam essa cadeia tão complexa como que é o DNA, né? É uma cadeia simples, é uma fita simples de informação genética. Mas ele também vai apresentar bases nitrogenadas que irão parear nessa estrutura, né, para formar essa macromolécula que é o RNA, o ácido ribonucleico. Então, a gente tem esse pareamento acontecendo assim, ó, tá? Numa fita simples, né? Essa interação, ela vai ocorrer nesse sentido, não formando agora uma dupla hélice. Tá? É nesse sentido aqui que a gente vai ter essa ligação química. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a base nitrogenada adenina, que vai emparelhar ou vai se ligar através dessas pontes de hidrogênio com a uracil, né? Ou uracila, que é exclusiva do RNA. Então, o emparelhamento ocorre entre a adenina e uracil. No DNA, a gente tem a adenina ligando a timina. Aqui é a uracil. Não aparece timina, tá? Porque é exclusiva do RNA. E a guanina, ela vai se ligar, ela vai emparelhar-se com a citosina, da mesma forma que é no DNA. Então, a diferença aqui é só da molécula de uracil e da forma com que essa molécula vai se ligar dentro dessa estrutura, formando uma fita mais simples, menos complexa, né, do que quando a gente compara com a molécula, por exemplo, de DNA. De uma forma tridimensional agora dessas moléculas, a gente consegue ver as diferenças, né? Então, eu coloquei nessa imagem exatamente as diferenças dessas macroestruturas, que são os ácidos nucleicos, tanto do DNA, né, como nessa primeira imagem, quanto do RNA, tá? Tem algumas diferenças, então é exatamente isso. A diferença é a proporção, a forma com que isso está sendo interagido ou ligado aqui dentro, formando então uma estrutura que a gente chama de dupla hélice, e uma estrutura que é uma estrutura simples, né? Onde a gente tem interações ocorrendo nesse sentido, e aqui ocorre nesse sentido, formando então ligações diferentes. Apesar da gente ter a mesma origem, né? São todas formadas por nucleotídeos. E o grupo diferente na molécula de DNA é a timina, e na molécula de RNA é o grupamento uracil, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem básica que forma essas moléculas de informação genética, que são os ácidos nucleicos. O RNA, agora, para a gente aprofundar um pouco mais sobre a importância dessa molécula, o DNA, a gente sabe, então, que tem todo o armazenamento da informação genética, né? Toda a função da célula está localizada ali, naquela informação que está contida nesses genes que formam esses cromossomos, as moléculas de DNA, e o RNA é produzido a partir disso. Então, o RNA ele vai ter origem a partir da molécula de DNA, né? É uma molécula, como eu falei, de cadeia simples, apresentando uma estrutura primária semelhante à do DNA, porém menos complexa, né? Apresenta também sobre algumas formas. A gente não tem somente um tipo de RNA. A gente tem um RNA que ele é denominado ou classificado como mensageiro, porque ele vai levar aquela informação que é produzida no DNA do núcleo, né, para que a gente possa ter a síntese de proteína. A gente também tem o RNA específico do ribossomo, componente importante também para que tenha essa ligação desse RNA mensageiro, para que a gente tenha aí a presença desse outro RNA, que é definido como RNA transportador, tá? Então, o T de transferência, o transportador, né, é representado nessa letra, porque vem desse RNA que vai funcionar como uma molécula que vai levar aquele aminoácido disperso do citoplasma para que a gente tenha a síntese de proteínas. Então, o RNA, ele é o mensageiro do núcleo do DNA para que a gente tenha a síntese de proteína. Ai, professora, mas só proteína? Gente, mas basicamente tudo na gente é formado por proteína, né? São proteínas, são enzimas,
As funções são definidas a partir dessas proteínas. Então, por isso que a gente fala que o comando do nosso organismo, da nossa célula, ele está lá na característica da molécula de DNA, tá? Então, aí a gente começa a entender a funcionalidade dessas estruturas. Então, o RNA mensageiro, ele vai levar essa informação, né? Então, ele vai transportar a informação genética do núcleo, né? Do DNA. Ele também vai produzir indiretamente os RNAs transportadores, que estão lá no citoplasma, levando o aminoácido específico para que a gente tenha a síntese de proteína. E a gente também tem um RNA, que é o RNA ribossômico, que ele é específico dos ribossomos, para que a gente tenha aí o emparelhamento com as moléculas de RNA mensageiro, para que ao final tenha a síntese de proteínas, tá? Então, a formação dessas proteínas, elas acontecem de forma pareada, de forma também dependente de uma transcrição do DNA, para que a gente tenha aí ao final a formação dessa proteína e liberação desse conteúdo para o ambiente celular. Né? Mostrei para vocês na última aula essa imagem, né? Eu gosto bastante porque ela vai ilustrar exatamente isso de forma bem simples e de forma bem didática. Então, a gente tem aqui para ocorrer essa formação da molécula de RNA, a gente tem que ter a leitura desse DNA, e para isso a gente tem que ter algumas enzimas que atuam nesse processo. Uma delas é chamada de RNA polimerase, que vai fazer com que essa fita seja separada dentro dessa estrutura. E aí a gente tem aqui a leitura dessa mensagem que está aqui no DNA, para que a gente tenha a formação do RNA mensageiro, que também é uma molécula, um material genético, que agora vai sair da célula, para que a gente tenha a produção da proteína num processo que é chamado de tradução. Esse processo que ocorre no núcleo de formação do RNA é transcrição. O processo de tradução ocorre fora do núcleo e é a formação da proteína. Dependente da atuação do ribossomo e do RNA transportador. Ocorre aqui um pareamento de ligações genéticas e de pareamento de nucleotídeos para que a gente tenha aí a leitura dessas informações acontecendo, tá? E qual que são esses pareamentos? Lembra que eu falei que eu ia voltar nessa parte das letrinhas para a gente entender? É exatamente aquilo que eu acabei de explicar. Se eu estou vendo aqui que só tem AT, CG, AT, AT, GC, indefinido, a gente tem o quê? Uma molécula de DNA, né? Uma molécula de DNA que está aqui sofrendo o processo de transcrição, que é através dessa enzima, que ela é chamada de RNA polimerase, a gente vai tendo a leitura, né, desse código genético. Então, você vai tendo, então, agora o pareamento dessas letrinhas, que são as bases nitrogenadas, como a gente já aprendeu, um pareamento específico de ligação. Agora começa a aparecer o quê? A uracil, porque ela é uma molécula de RNA. Essa fita que é produzida aqui dentro, ela vai ser transportada para fora do núcleo, e essa informação que foi produzida a partir do DNA vai sendo levada agora para fora para dentro dessa estrutura citoplasmática, para que a gente tenha ali as proteínas sendo produzidas. Tá vendo? As bases nitrogenadas, as moléculas químicas, elas ficam dissolvidas naquela estrutura do núcleo. A partir do momento que você começa a ter a síntese desse RNA, essas ligações químicas, elas começam a acontecer. Poxa, mas quando que isso vai acontecer? Aí alguém pode, né, questionar. Vai acontecer quando a célula, ela recebe aquele sinal de que ela precisa de produzir tal proteína. Proteína X, proteína Y. E aí começa todo esse processo de formação genética, de formação de proteínas no interior, né, desse metabolismo celular. Tá? Então, é assim que começa. Existe uma direção certa para que isso aconteça, uma leitura certa, porque é por isso que vocês veem que a sinalização de 5 linhas, 3 linhas, então sempre vai ocorrer, né, nesse sentido de definição.
Então, existem várias particularidades que são importantes dentro dessa transcrição, dessa tradução. É um evento complexo no interior da célula, né, que pode, aqui, vocês verem que se uma ligação química não ocorra aqui de forma correta, ou o encaixe não é correto, você tem aí o que a gente chama das alterações ou das mutações genéticas. Então, começa aqui, né, nesse processo de formação dessas moléculas, nesses sinais que são emitidos, e às vezes você tem a troca, né, ou substituição dessas bases nitrogenadas, e isso acontece de forma a produzir moléculas ineficientes ou inadequadas. Aí você tem aí o início de mutações genéticas, tá? O nosso organismo, ele é muito inteligente. Existem outras moléculas aqui dentro que são responsáveis por deletar essas informações que são formadas ali ao acaso ou que não são bem estruturadas. Então, isso acontece, né? Ao todo tempo, a gente tem mutação acontecendo no nosso DNA, nessa produção genética. E por que isso acontece? Porque essas reações acontecem de forma intensa e o tempo inteiro. Então, uma hora ou outra, vai ter ali uma troca de informação errada, uma substituição, uma ligação química que não aconteceu, tá? Então, o nosso organismo, ele tenta retirar essas informações para que toda essa cadeia de reações ocorra de forma certa e de forma sinérgica. Mas isso às vezes não acontece. Então, daí entra aí as modificações, as mutações genéticas, tá? Que a gente também vai falar um pouco aqui mais no final da aula. Mas o que a gente tem que entender alguém ligou o microfone aí, tá? O que a gente tem que entender é que essas bases nitrogenadas, esse pareamento, ele é altamente específico. E ele sempre vai ocorrer aos trios, tá? Então, esses que forma, né, essa estrutura que a gente chama de nucleotídeo, a ligação dessas bases nitrogenadas, que forma essa estrutura que é o nucleotídeo, ele está sempre encontrado em forma de 3 bases nitrogenadas, tá? Então, são 3 nucleotídeos, formando o que a gente chama de códon. O que é o códon? Né? É a primeira mensagem, é a primeira informação que aquela célula recebeu do DNA. Então, o pareamento desse códon, ele é chamado de anticódon. Então, aqui, repetiu o slide? Né? Vou voltar aqui. A gente tem um anticódon, né? E esse anticódon é a ligação correta que a gente tem através do RNA transportador com aquele RNA mensageiro, que que produziu essa mensagem através do DNA, para que lá no citoplasma a gente tenha, né, de forma exata, a leitura disso, da ligação desse códon do RNA com o anticódon, que é chamado, essa molécula, né, é chamada através da ligação com o RNA transportador. Então, o RNA transportador, ele vem com a mensagem que vai ligar certinho com a mensagem lá do RNA mensageiro. Vale aqui a gente observar que agora a gente está falando de RNA e aparece a base nitrogenada uracil em toda a estrutura, né? Tanto do RNA mensageiro quanto do RNA transportador, tá? Porque é uma característica do RNA. Então, aqui não aparece mais timina, né? Aparece somente a uracil, nessa molécula de leitura desse material genético, que é o RNA. Então, pessoal, são essas as diferenças e essa é a importância, né, que a gente tem que entender de ligação, de formação, de informação genética que a gente tem no interior da célula, no interior do núcleo e no interior do citoplasma, tá? Com as diferenças, né, tanto da molécula de DNA quanto na molécula de RNA. Um tipo de exercício que a gente pode ver, né, em relação a isso, é sobre exatamente esse pareamento que a gente tem, que acontece de forma específica. Olha lá. Então, em uma molécula de DNA, o aminoácido arginina, então, a gente sabe que o aminoácido é a unidade básica que forma a proteína. Né? Então, é uma formação de proteína. E o aminoácido chega através do RNA transportador, que leva a mensagem, que é o anticódon, que vai ligar no códon do RNA mensageiro.
né? Então, ali ocorre a síntese de proteína. Então, o DNA, então, uma molécula de DNA, o aminoácido arginina, ele é codificado por TCT, que são as moléculas de nucleotídeos, né? Aquele trio que eu falei para vocês, que formam um códon, né? Esse códon que vai formar o códon do RNA. Nossa, gente, não dá para escrever com isso. Então, o códon do RNA, ele vai ser altamente específico para a mensagem do DNA, que é essa aqui, TCT. Então, eu sei que quando eu tenho TCT, lá no final, lá no citoplasma, vai aparecer o chamado para que a arginina, né, que é esse aminoácido, chegue para formar a proteína, tá? Então, assim, vai chamando várias unidades menores, que são esses aminoácidos, para que a gente tenha, ao final, a formação da macroestrutura, que é a proteína. Então, mediante essa informação, qual que seria o anticódon correspondente? Então, toda vez que eu estou falando de anticódon, eu estou falando de RNA transportador. Eu não estou falando de RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele traz o códon, né? Então, a gente tem que ver aqui a ligação, né, o pareamento duas vezes. Então, primeiro, para a gente descobrir o RNA transportador, eu tenho que saber qual que é o códon. E qual que é o primeiro códon que tem do RNA mensageiro que vai ligar? Se o T, que é do DNA, é específico do DNA, certo? Agora eu formei o RNA. Então, o T vai sempre ligar com A. Então, o C vai ligar com o G e o T vai ligar com A. Então, eu formei aqui o códon, né? A primeira mensagem sendo transcrita através do núcleo, né, do DNA da célula. E aí, essa mensagem com agora AGA vai carrear para fora do citoplasma, para fora do núcleo, no citoplasma da célula, e vai então chamar o anticódon que é trazido, né, que é levado por o RNA transportador. Então, qual que será o anticódon que vai ligar o AGA no citoplasma? Vai ser o A vai ligar com o G vai ligar com o C e o A vai ligar com o U. Esse seria um exemplo aí de uma ligação entre códon do RNA mensageiro e anticódon do RNA transportador. Por quê? Porque o U é sempre do RNA e não do DNA. O códon que trouxe é do DNA? Esse códon? O códon, né? A leitura do códon vem do DNA. Viu lá que no título ele colocou TCT. O T, lembra que o T-timina é sempre do DNA? É uma base nitrogenada que pareia sempre com o A, mas é sempre do DNA. Se vai parear sempre com o A, agora eu vou formar o quê? O RNA. Então, o T sempre pareia com o A. Então, aqui já aparece o A, tá vendo? No RNA mensageiro. Eu tô lá no núcleo produzindo meu RNA mensageiro, a partir da informação do DNA. Então, eu formo o códon, tá? A partir do DNA. Então, eu formo a timina vai parear com a adenina, a citosina vai parear com a guanina e a timina com a adenina novamente, né? Aqui, então por isso que repete. Então, A, G e A. Agora, essa mensagem de códon, ela tem uma ligação específica que forma uma molécula de anticódon. Então, o anticódon vai parear com essa molécula AGA. E o que traz o anticódon? A informação do RNA transportador. Para parear certinho, como é RNA, o A agora vai parear com o U, e o G vai parear com o C, e o A vai parear com o U novamente, porque aqui é RNA. Apesar daqui ser RNA, mas é a leitura a partir do DNA. E por isso que aqui não é T, não é U, tá? Porque o T liga sempre com o A, e o A que vai ligar com o U. Gente, rever aí a parte lá de pareamento que eu expliquei para vocês, para entenderem essa ligação que é específica, de T com A, de C com G e de A com U, né? Como eu expliquei lá, para formar a molécula tanto de DNA quanto a molécula de DNA. São as bases nitrogenadas, tá? Uma questão aí simples, né? Que é só mesmo a gente entender o que liga com o que, como eu expliquei lá atrás para vocês, ok?
Então, como eu falei para vocês, esses erros genéticos, eles estão associados diretamente a essas ligações. Então, se você não tem um pareamento correto, né, de molécula, por exemplo, do codo com o anticodo, ou do DNA para formar o RNA mensageiro, você tem as mutações, que são essas alterações que ocorrem tanto nos processos de transcrição, que formam o RNA mensageiro, quanto no processo de tradução, como também nos processos de uma forma geral, que são os processos gênicos, né? Tanto de processos de deleção, como eu expliquei para vocês, que quando formam uma molécula inadequada, a gente tem processos específicos que ocorrem no interior dessa molécula que irão tentar consertar essa molécula que formou errada. Então, esses processos gênicos, eles, na maior parte das vezes que são esses processos que envolvem essas alterações dos genes, alterações genéticas, eles acontecem na tentativa de reestruturar ou de restabelecer uma parte que ficou, não formou muito bem, tá? Então, a gente tenta esse processo. Né? Quando isso não acontece, aí você tem uma mutação que pode ser transmitida para outras células, porque a célula sempre vai ser originada de outra, né? Então, se você tem uma mutação que permaneceu, ela tem ali a capacidade de transmitir isso para outra célula. Então, é assim que isso vai passando, né? Às vezes de uma origem que a gente chama de hereditária, né? Que vai passando entre várias gerações, tá? Porque ela acontece numa célula e permanece naquela célula, passando para seus descendentes. Essas mutações gênicas, né? Elas acontecem, então, por alteração, basicamente, às vezes, somente alteração de nucleotídeos. Então, é o que a gente está conversando aqui. Esse pareamento, ele é altamente específico. No DNA, sempre a gente vai ter o C com G e o A com T, mas no RNA, a gente tem aí, agora, o A ligando com U, né? Então, essas são as diferenças, mas quando você não tem isso sendo ligado de uma forma adequada ou específica, o que acontece? Você tem um processo agora, então, de mutação, né? Esse processo de mutação, como eu falei, ele tem altos mecanismos de deleção, que são específicos, né? O organismo vem com enzimas específicas e tenta cortar isso que foi formado de forma inadequada e tentar substituir pela ligação certa. Quando isso não acontece, isso aqui é transmitido ao longo das cadeias genéticas, reproduções genéticas, e essa mutação ela pode persistir, né? Então, dentre essas mutações cromossômicas, a gente pode dar exemplo aí de várias alterações que a gente já conhece, né? Que são alterações que permaneceram ao longo, né, dessa cadeia hereditária e que foram produzidas durante, provavelmente, a divisão, né, dessas células. E isso foi passado para os seus descendentes, para células que sofreram esse tipo de alteração. Então, nós temos alterações que acontecem na produção dessa molécula genética, mas a gente também pode ter alteração, por exemplo, no processo de divisão celular, que é o tema da nossa próxima aula. Então, no processo de divisão celular, alguns distúrbios, né, de mutações genéticas, elas podem aparecer, como a síndrome de Down, síndrome de Turner, cromossomo X, algumas síndromes, né, muito específicas, que a gente também pode dar como exemplo aqui, são provocadas por exatamente alterações dessas mutações durante o processo de divisão desse material genético. Às vezes pode sobrar um material genético, às vezes pode faltar um material genético, e aí essa capacidade alterada, ela está sendo transmitida para células filhas, né? E aí pode ter essa alteração sendo manifestada aí nesse indivíduo que está sendo formado. Tá? Então, a gente tem essas alterações que estão relacionadas a essa parte de duplicação. Mas no indivíduo, às vezes, já formado, agora fugindo um pouco da aula, a gente, por exemplo, tem essas mutações que podem ocorrer na gente, né, no tempo inteiro. E aí, se essa mutação não for consertada, alguma doença pode aparecer, né? Às vezes, até mesmo outras doenças que a gente nem consegue controlar,
como divisões desenfreadas dessas células, aparecendo tumores, cânceres, todas explicadas por essas mutações genéticas, né? De descontrole da própria célula que está originando aquelas células que ela está ali, que ela está multiplicando naquele momento, nesse processo de fundamentação genética, tá? Então, com esse entendimento... Professora, com licença. Pode aceitar a Karen, por favor? Caiu a conexão dela. Obrigada. Tá, por nada. Só... manter aqui. Então, com esse entendimento, né, de como é produzida essas moléculas, o que é formado a molécula de DNA e de RNA, a gente começa a entender as alterações genéticas e os fundamentos que envolvem esses conceitos, né? Então, hoje eu já consigo falar para vocês o que seria essa característica genética de cada indivíduo. Essa característica genética que é formada em diferentes indivíduos, como exemplo nós, os seres humanos, é formado por um conjunto de genes. Esses genes, então, todos formando essa molécula de DNA, lá no interior do núcleo, que formam o quê? Proteínas, que comandam a estrutura interna da célula. Então, por isso que a gente tem aí pessoas diferentes, porque cada um vai ter ali o seu conjunto de genes que são específicos, né? Esse conjunto de informação genética que é altamente específico. Então, a cor do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, né? Se eu tenho uma doença, se aquela outra pessoa não tem. Toda essa informação genética, ela é dada e aí ela é individual e específica de cada um. Ela, na verdade, ela é herdada, né? Ela é herdada dos nossos pais. Então, num processo de divisão celular. Então, toda essa característica de carga de DNA que está condensada lá no núcleo da célula, formando o que a gente chama de cromossomo, de cromatina, ela é específica de cada um e herdada dos nossos descendentes. O gene, pessoal, é parte desse DNA. Então, quando eu falo de gene, eu estou falando de uma parte daquele cromossomo que está lá condensado no interior do núcleo, tá? Então, eu peguei uma partinha daquela molécula grande de DNA e estou estudando aquela molécula, uma parte dela, ali eu tenho o gene. E os genes, eles são importantes, né? A gente tem genes específicos formando toda essa estrutura que é chamada de cromossomo, tá? Então, na espécie humana, né, na maioria das nossas células, a gente tem um conjunto que é formado por 23 pares de cromossomos. Cromossomos que a gente chama de cromossomos homólogos, né? Então, o que seria isso? Aquela cromatina que eu mostrei para vocês lá no início do núcleo, formando toda aquela área esbranquiçada no interior desse núcleo, é exatamente esses cromossomos que estão condensados. São esses 23 pares que a gente tem lá no interior de todas as nossas células. A gente só não vai ter os 23 pares nas células que são as células haploides, as células gaméticas, que irão produzir um novo indivíduo. Essa parte de divisão celular, a gente vai entender mais na nossa próxima aula, tá? Mas o que vale a pena a gente reforçar aqui é esse conceito de material genético. Então, esse material genético, que é essa molécula de DNA, ela vai formar o cromossomo, e esse cromossomo, ele tem genes, né? Esses genes, então, são parte desses cromossomos, né? Deixa eu só ativar aqui a minha canetinha. Esses genes, então, são genes que fazem parte dessa molécula que é o cromossomo, e como a gente tem 23 pares, né? Ou seja, 46 cromossomos no total, em todas as nossas células diploides, ou seja, células não gaméticas, né? A gente tem aí vários genes que vão formar várias proteínas essenciais no nosso corpo. E eles são ditos homólogos porque esses 23 pares, eles apresentam genes que são direcionados a produzir o mesmo tipo de proteína. Por isso eles são homólogos. Então, por exemplo, eu tenho um gene A, um cromossomo que tem esse gene Azão e um cromossomo que tem um gene Azinho. Ambos ficam localizados no mesmo loco
gênico, a mesma localização. Ambas essas informações, elas irão sintetizar, por exemplo, a cor dos olhos, né? Então, a gente tem um cromossomo aqui que vem do pai e um cromossomo aqui que vem da mãe, formando, então, esse par que tem essa característica de ter essa semelhança de produzir o mesmo tipo de proteína no nosso corpo. Mas um outro locus gênico, por exemplo, dentro do mesmo cromossomo, eu vou ter uma parte dele que vai ter informação que vai produzir meu tipo sanguíneo, né? Se eu vou ser RH positivo, RH negativo, se eu vou ser A positivo ou vou ser B positivo, a gente vai ver isso ainda, tá? É só para exemplificar. Ou uma outra parte desse gene vai produzir, por exemplo, a textura do meu cabelo, a cor do meu cabelo, tá? Então, existe esse pareamento de genes e essa localização que tem, né, esse mesmo tipo de informação para aquela mesma característica. E por isso eles são ditos ou classificados como cromossomos homólogos. É assim, essa distribuição, né, no interior de todas as nossas células, é assim que acontece, né? Ambas com 23 pares de cromossomos. Então, o que a gente tem como observação dessa manifestação genética e morfológica em nós é exatamente definido como uma característica fenotípica ou fenótipo. O genótipo vai definir os nossos genes e a informação, se eu vou ter o cabelo marrom ou se eu vou ter o cabelo preto. E agora, se eu estou olhando para mim e vejo o cabelo preto, eu estou vendo a manifestação desse gene que foi lido no meu organismo e produziu a proteína para ter o cabelo nessa cor, certo? Então, essas características que a gente chama de fenotípicas, elas são visíveis, né, e mensuráveis em cada indivíduo. São definidas, então, pela expressão do seu genótipo. Mas o fenótipo, pessoal, eu consigo alterar. Então, eu fui no salão e pintei meu cabelo de preto, né? Então, eu tenho o cabelo agora preto. Mas lá no meu núcleo, o meu cromossomo, ele vai mandar a informação para eu produzir o meu cabelo marrom. Então, logo, o meu gene, eu não consigo mudar. O meu genótipo, eu não consigo mudar. Mas o meu fenótipo eu consigo alterar. Então, o fenótipo, né, ele tá sempre, ele se refere principalmente a esses elementos físicos e morfológicos, né, cor de cabelo, cor de olho. Hoje, até o formato, né, do rosto, do nariz, a gente também consegue alterar. Então, tudo isso que a gente vê, que é a manifestação do gene, é o fenótipo, e mais o fenótipo a gente consegue alterar. Então, essas são as diferenças de expressão gênica que a gente já começa a entender a partir da leitura do nosso material genético, do nosso código genético, que é o DNA, tá? Pessoal, para fixar, então, esse conteúdo que eu acabei de explicar para vocês, para não ficar tão perdido, né, aí dentro dessa nossa primeira conversa, eu vou resolver já as questões aqui que eu coloquei para a gente já tentar rever os conceitos, né, e esclarecer eventuais dúvidas aí que alguém possa não ter entendido tão bem assim durante essa primeira explicação sobre esses fundamentos genéticos, tá? Então, basicamente, hoje a gente estudou sobre a formação do gene, né, do tipo de molécula que tem, né, de como que ocorre essa síntese de proteína a partir do comando dessa molécula genética, como que isso é encontrado no interior do núcleo e essas ligações específicas e altamente específicas que a gente vê entre essas moléculas que estão ali dentro dessa unidade que a gente chama de unidade nuclear. Se essa ligação ou esse pareamento ele não acontecer de forma específica, nós temos os processos de alterações que são alterações importantes, né, que são denominadas de mutações. Essas mutações acontecem, então, por alterações de ligações e de pareamentos desses nucleotídeos, né, que são formados pelas bases nitrogenadas. Então, a gente tem ali processos que podem ser perpetuados no interior do organismo,
quando essa mutação não for corrigida. Tá? Então, são primeiros fundamentos genéticos que a gente viu durante essa aula. Então, para a formação do nucleotídeo, né, então vale lembrar que o nucleotídeo, ele é formado por 3 constituintes. Um açúcar, que é chamado de ribose ou desoxirribose, certo? Ele também é formado por um grupo inorgânico, que é o fosfato, né? O grupo fosfato que tem o fósforo, e também é formado por uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, que são aqueles compostos químicos que eu mostrei para vocês lá, que formam os compostos pirimídicos e púricos, né, divididos entre características específicas, essas bases nitrogenadas, um apresenta um anel, outro apresenta 2 anéis, é assim que divide e é classificada essa base nitrogenada. Mas a importância da gente entender o que são essas bases nitrogenadas é que elas vão realizar esse pareamento específico entre as moléculas, entre o material genético. Né? Então, a gente sabe que para ter um nucleotídeo formado, a gente precisa desses 3 compostos, né? O açúcar, o grupamento fosfato e a base nitrogenada, que se organizam em pares, então são sempre pareadas e ligadas entre si, através de pontes de hidrogênio, para formar ou uma molécula de DNA ou uma molécula de DNA. No caso da molécula de DNA, então, para a molécula de DNA, né, a gente tem como uma ligação exclusiva a base nitrogenada adenina à timina. Então, somente a timina, né, na molécula de DNA, vai ligar a adenina para que forma aquela estrutura tridimensional que é a dupla hélice, né? Assim como a gente também tem no DNA a ligação da base nitrogenada guanina com citosina, né? E a adenina liga com timina. Logo, a uracil não existe no DNA, ela só vai existir no RNA, ligando com a adenina, ok? Então, essa é a diferença básica que a gente tem entre uma molécula de DNA e uma molécula de RNA, né? Mas né, dentro da alternativa aqui, a resposta é letra A, ok? A cromatina, então vamos falar da cromatina, que é o material genético que está condensado geralmente na periferia do núcleo, né? Então ele está presente no núcleo celular e é representado por 2 regiões. Eu expliquei isso para vocês, né? Uma região lá ativa, né? Então a gente tem lá a cromatina, que tem esse formato mais ou menos de um X, que forma o cromossomo. Uma parte dessa molécula que é a cromatina é ativa e uma parte é inativa, né? Essa parte que é ativa, o que quer dizer uma molécula de cromatina ativa? Quer dizer que ela é capaz de sintetizar proteína. Então, qual que é a região que vai ser capaz, né, de sintetizar proteína dentro da cromatina? É a eucromatina. Né? Então, a eucromatina é a parte ativa do DNA, do DNA, que forma a cromatina, que é capaz de mandar a informação, né, para a gente sintetizar a proteína. Logo, a heterocromatina ela é classificada como uma parte que não é ativa dentro dessa classificação. Ok? Vamos passar para frente. Os ácidos nucleicos são formados, né, por um conjunto de 3 componentes. Então, mais uma vez aqui, a gente sabe que o ácido nucleico é a união dos nucleotídeos, né? E os nucleotídeos são formados por 3 componentes. Então, a questão está mal formulada aqui no título. Mas, basicamente, esses nucleotídeos, eles são formados por bases nitrogenadas, pentoses e fosfatos, como eu acabei de falar para vocês na primeira questão. São ligados por pontes de hidrogênio, tá? Então, o nucleotídeo, que é essa unidade menor que vai formar o ácido nucleico, que é o DNA ou RNA, eles são ligados através de
pontes de hidrogênio, né? Então, a gente sabe que a base nitrogenada de uma molécula de nucleotídeo vai ligar com outra base nitrogenada de outra molécula de nucleotídeo. E assim vai formar o ácido nucleico, né? Formando e estabelecendo a molécula de DNA. Então, ao conjunto desses três compostos, né, nós damos o nome de nucleotídeo, ok? Então, acho que ficou bem claro essa informação, essa subdivisão aí para vocês. As bases nitrogenadas, então, possuem ligações específicas, né, entre o DNA e o RNA. Ocorrem diferenças entre essas ligações. Então, no RNA, a adenina, que é uma fita simples, né, com uma base nitrogenada que forma o RNA como fita simples, é um nucleotídeo, então, né, que vai parear com qual nucleotídeo? Com qual base nitrogenada esse outro nucleotídeo vai parear no RNA? Então, é a uracil. Então, se você tem uma base nitrogenada que só aparece no RNA e é totalmente específica, né? Então, a adenina no RNA só vai parear com a uracil. Eu acho que ficou até pedante, né? Até chato repetir isso várias vezes, mas é isso que está sendo mais cobrado aqui dentro dessa unidade de vocês. Então, é entender basicamente essas diferenças, tá? Então, o RNA é sempre a uracil que vai ligar com a adenina, né? Então, todo mundo conseguiu entender essas diferenças. Para que ocorra a transmissão das informações genéticas, então aqui a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse conceito de transmissão da informação genética. Então, quando eu falo de transmissão da informação genética, eu estou falando da minha capacidade de mandar uma informação para que eu possa produzir as minhas proteínas, certo? Então, essa transmissão da genicidade, da capacidade de um organismo de interpretar aquela informação é a sua própria capacidade de produzir essas proteínas. Os responsáveis por essa função são os genes, né? Os genes que estão lá no núcleo da célula formando o cromossomo. Eles devem, então, seguir essa receita, né, para que a gente tenha ali a produção correta das nossas proteínas, evitando, portanto, alterações. Essas alterações são chamadas de mutações. Então, mutações é quando tem a alteração dessa molécula de DNA. Então, qual o processo que ocorre, né, com a síntese de polipeptídeos, ou seja, com a síntese de proteínas, em que a sequência de aminoácidos é determinada pelas sequências de códons do RNA mensageiro? Então, qual que é o processo? Eu expliquei para vocês. Qual que é o processo que ocorre a síntese de proteínas, onde nós temos a leitura dos códons, das mensagens que são enviadas através do RNA mensageiro, né? Qual que é esse processo? É a tradução. Então, a tradução é aquele processo que ocorre no citoplasma, onde a gente tem a leitura através dos anticódons para que a gente tenha a síntese de proteínas. Então, o RNA mensageiro, ele leva a mensagem do códon, né? E essa mensagem é interpretada com a ajuda dos ribossomos, para que ocorra a ligação de uma molécula de RNA transportador, que traz o anticódon, que vai parear, né, de forma específica com o meu RNA mensageiro. Lembra que o pareamento, ele ocorre através de bases nitrogenadas que são específicas, entre molécula de RNA mensageiro e molécula de RNA transportador. Esse processo, ele é denominado de tradução, e ele ocorre no citoplasma, né, no citoplasma das células, ok? No núcleo celular, também ocorre a existência de 2 ácidos nucleicos, né? Então, a gente sabe que a gente tem o DNA e a gente tem o RNA mensageiro, que ele é produzido ali também, dentro da estrutura nuclear. Então, quais são as constituições desses... Acho que caiu outra pessoa, né? Quais são, então, as constituições dessas duas moléculas, né? Então, eu acabei de explicar para vocês que a gente tem, então, basicamente, dentro do núcleo, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que é formado com todos esses genes que comandam todas as outras estruturas, e também a gente tem dentro do núcleo o RNA, mas, porém, o RNA do tipo mensageiro, que ele é produzido e formado através do
DNA. Mas ambos apresentam os nucleotídeos que são formados pelo grupo de açúcar, que são as pentoses, as bases nitrogenadas, que são específicas de cada grupo, e os fosfatos, né, que é a parte mineral desse composto. Então, ao conjunto dessa estrutura, a gente tem o nucleotídeo. O conjunto do nucleotídeo forma o ácido nucleico, que é o DNA e que é o RNA. Ok? Então, a gente consegue aqui identificar essas diferenças entre essas moléculas. Entre os dois tipos de ácidos nucleicos, o RNA possui 3 versões. A gente viu isso. Eles são envolvidos nos processos de síntese de proteínas, né? Então, a gente tem esse processo sendo formado ou possibilitado pela presença desses tipos de RNA. Então, não adianta a gente só ter a molécula de DNA lá no núcleo. A gente tem que ter também a presença do RNA, para que essa mensagem chegue ao final, né, da nossa célula, para que a gente tenha a síntese de proteína sendo executada. Então, a gente tem esses 3 tipos de RNA. Então, a gente tem o RNA mensageiro, que é produzido a partir do DNA do núcleo. A gente tem o RNA ribossômico, que é o RNA que está lá dentro do ribossomo e que vai favorecer o pareamento do RNA mensageiro com o RNA transportador, né, num sítio específico dentro do ribossomo. E o RNA mensageiro é aquele que vai conter as informações do código genético, do DNA, do gene, tá? Do cromossomo, da cromatina. Então, são vários nomes para identificar a mesma estrutura, né? Então, por isso que às vezes parece até soar um pouco complexo, mas a gente está falando de um código genético, que é uma informação que está condensada nessa molécula de DNA. Tá? Mas a gente tem também os RNAs transportadores, que têm a função de transportar o aminoácido, e ele também carrega uma mensagem, um encaixe que a gente chama de anticódon, que vai se ligar de forma específica no RNA mensageiro. E o RNA ribossômico, ele apresenta, então, fundamentos específicos, né, que possibilitam essa ligação entre essas duas outras moléculas de RNA, mas esse RNA ribossômico, ele está presente nas organelas, nos ribossomos, né, que são essas organelas que estão lá presentes para que ocorra a formação da proteína. E por isso o ribossomo ele é definido como uma organela sintetizadora de proteínas, tá? Com isso, a gente consegue concluir toda essa parte de formação de genes, de estrutura, para a gente agora começar a entender os processos de divisões e de pareamento de genes, entender como que isso é distribuído num processo de divisão celular, tá? Então, na nossa próxima aula, pessoal, a gente vai estudar o ciclo celular, né? Esse ciclo celular que vai definir esse processo de divisão. A gente tem algumas etapas que são classificadas dentro desses processos. Então, a gente vai estudar sobre a mitose, a meiose, né? E como essas alterações, ao final, são transmitidas para as nossas células descendentes, né? Como que isso vai ser interpretado e transmitido, né, para essas células, tá? Essa informação que é super importante a gente entender. Com isso, eu consigo concluir com vocês, então, essa parte inicial dessa unidade. E, então, semana que vem, a gente volta ainda trabalhando dentro desse conceito de genética, tá? Quem puder, então, revisar a aula, revise para a gente conseguir trazer todo esse conhecimento para as próximas aulas. Lembrando que também vocês têm aí o dever de casa, né? Eu já até fiquei sem voz. Vocês têm o dever de casa de ler, ouvir a aula prática, tá? Que está já disponível no portal. Vai abordar também todos esses conceitos que eu acabei de explicar hoje para vocês, e mais os conceitos que a gente vai trabalhar na próxima aula, sobre meiose, sobre mitose. Então, é importante todo mundo assistir esse vídeo para a gente poder trabalhar juntos e dentro de um mesmo contexto, tá? Alguma pergunta? Quem tiver aí, né? Quem tiver ouvindo, quem não tiver, quem tiver ouvindo, quiser perguntar, a gente pode tentar já esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, tá?
Já estou encerrando aqui a gravação, mas eu já vou tentar